Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 15 senhores vereadores presentes e um senhor vereador ausente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito a senhora primeira secretária a proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Assim que localizarmos aqui a documentação. São projetos de lei e um deles de resolução. O primeiro deles, de autoria do prefeito, que institui o Plano Municipal de Educação. De autoria do prefeito ainda, que reclassifica e autoriza a concessão administrativa de uso ao Sindicato dos Servidores Públicos do município de Jundiaí, de área pública situada em Vila Argos Velha, para a construção de sua sede. De autoria do prefeito, que institui o plano de cargos, empregos, carreiras e remuneração da Prefeitura do município de Jundiaí e dá providências correlatas. De autoria da vereadora doutora Silvana, que denomina Alameda dos Cambuís, a Rua 6 do loteamento Bosque dos Jatobás, no Engordadouro. Da mesma vereadora, tem algumas denominações, vamos fazer a leitura conjunta, que denomina Alameda dos Carvalhos, a Rua 7 do mesmo loteamento, e Alameda das Embaúbas, a Rua 8 do loteamento também Bosque dos Jatobás. Projeto de lei de autoria desta vereadora, que denomina a Praça José Bertonha, a área pública da Rua Avelino Azevedo Lima, no loteamento Jardim Lígia, no Medeiros. De autoria do vereador Júlio César de Oliveira, vereador Julião, que condiciona o uso de madeira nativa em obras e serviços de engenharia da administração pública e dá outras providências. De autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, que altera a lei para modificar condições da permissão de táxi e prever pontos nos locais que especifica. Do mesmo vereador Val, que altera a lei para prever o uso de nomes de pessoas vivas com 65 anos ou mais em denominação de vias próprios e logradouros públicos. Finalizando, de autoria da vereadora doutora Silvana, que altera o regimento interno para criar o diploma Escola Cidadã. Senhor presidente, essa é a matéria que nós temos no início da sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Antônio Cachan. Minha questão de ordem, queria solicitar a permissão do senhor presidente e dos demais companheiros da casa em dedicar essa sessão à nossa jundiaense medalha de bronze nos Jogos Parapan-Americanos do Rio de Janeiro, a jundiaense Joyce de Oliveira. Moça essa que tornou-se paraplégica após a sua espera, ela com a irmã, esperando o ônibus para voltar para casa, o teto do abrigo se desabou e caiu em cima dela e ela se tornou-se paraplégica. E hoje ela está disputando os jogos e disputou os Jogos Parapan-Americanos do Rio de Janeiro em tênis de mesa. Não só medalha de bronze em tênis de mesa, como ela foi considerada a beleza dos Jogos, eleita a musa dos Jogos. Então é um orgulho para Jundiaí e temos certeza que essa sessão muito poderia ser dedicada a essa jovem atleta jundiaense. Está deferido o pedido verbal de Vossa Excelência. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência, de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados.
Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Havendo número regimental, passamos à ordem do dia. Tendo a ata da 110ª sessão ordinária realizada em 21 de agosto de 2007, permanecido à disposição dos senhores vereadores interessados pelo período regimental, e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora doutora Silvana. Senhor presidente, eu estive em reunião ontem com alguns funcionários, alguns médicos, e nos preocupa muito a questão do plano de cargos, salários e carreiras da Prefeitura. Eu protocolei nesta casa um pedido de audiência pública, eu, Vossa Excelência e o vereador Júlio, porque fomos procurados por várias categorias de funcionários públicos e, preocupados com essa questão, nós resolvemos, então, pedir a Vossa Excelência a possibilidade de termos uma audiência pública para discussão desse projeto. Eu acho importante, inclusive, senhor presidente, se nós pudermos marcar a audiência pública num horário fora do expediente, no período da tarde, seria muito importante, porque eu acho que, na verdade, são os funcionários os maiores interessados. Então, a audiência pública seria feita no final da tarde, ao invés de ser feita às 9 da manhã, para que todas as categorias pudessem estar presentes. Eu sei que Vossa Excelência, inclusive, convocou, né, o secretário de Recursos Humanos para nos dar explicações sobre o plano, porque existem algumas incongruências, né? Na verdade, a semana passada eu até elogiei o trabalho do sindicato de estar se colocando à frente, de auxiliar os funcionários, mas a gente percebe que algumas categorias, principalmente a categoria dos médicos, dos odontólogos, dos motoristas, dos farmacêuticos, enfim, algumas categorias não foram contempladas a contento. Até porque a gente não contabiliza tempo de serviço. E é simplesmente uma disparidade a gente imaginar que um dos itens principais para a progressão de qualquer categoria é a assiduidade. E, por outro lado, não se contempla o tempo de serviço do servidor junto à Prefeitura. Então, eu gostaria, senhor presidente, que nós pudéssemos, então, realizar a audiência pública, que nós pudéssemos ter toda essa informação, e agradeço a Vossa Excelência a presteza de chamar o secretário de pronto, para que pudéssemos tirar qualquer dúvida. E eu acho que nós temos que ter esse encontro com todos os servidores, para que possamos discutir conjuntamente as necessidades de cada categoria, porque fica a responsabilidade para a Câmara de estar aprovando ou não um plano que nós não sabemos se irá prejudicar as categorias e de que forma. Então, agradeço todo o seu auxílio nesse processo todo, né? E agradeço até porque sou funcionária pública há 20 anos, e dizer que nós estamos atentos a tudo que está acontecendo e esperamos a audiência pública para que possamos ter a manifestação, principalmente dos funcionários públicos. Questão de ordem, senhor presidente. Obrigado, vereadora doutora Silvana. Pela ordem, vereador Gerson Henrique Sartori, e logo após, vereador Cláudio Miranda. Acredito que as palavras da vereadora Silvana vêm de encontro com a opinião, acho que da grande maioria dos vereadores, portanto, muito importante. Inclusive, o vereador Carlão, a vereadora Marilena, me parece o vereador Júlio, também estavam discutindo isso. Acho que está vindo de encontro com o anseio aqui de muitos dos vereadores, e acredito que seja muito importante, como a vereadora Silvana disse, ser um período em que os servidores possam estar vindo, porque assim a gente pode estar ouvindo todas as categorias, e acredito que aí sim a gente pode estar contribuindo com este programa, que a gente sabe que é muito importante para os servidores públicos, mas é importante que ele seja completo, porque senão a gente vai ter problemas aí a posterior. E, senhor presidente, também gostaria que, se houver acordo, de dedicar essa sessão aos bancários. Hoje é o dia dos bancários, uma categoria de trabalhadores importante, e que aqui na nossa cidade tem um sindicato, que eu costumo dizer que é um sindicato de vanguarda. Então, eu queria dar os parabéns a todos os bancários e solicitar para que hoje a gente dedique a sessão a eles. Pela ordem, vereador Cláudio Miranda.
Também para reforçar as palavras da vereadora Silvana, acho que todos os vereadores, ou quase todos, devem ter sido procurados. Eu também fui procurado por algumas pessoas de algumas categorias, e existe alguma decepção por parte de alguns funcionários, muito desconhecimento por parte, acho que da grande maioria. Acho que seria importante realmente não só fazer audiência pública, mas também que essa Câmara só votasse essa matéria após discutir amplamente e votar com um prazo assim maior para poder esgotar a discussão com os interessados. E também, aproveitando, senhor presidente, para encaminhar à mesa um comunicado da minha desfiliação do Partido Socialista Brasileiro, encaminhar a comunicação oficial. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Perdiz Negro. Ainda na questão do plano de cargos que chegou a esta casa, senhor presidente. Ratificando o que eu já falei ao senhor em algumas oportunidades, é um plano que, para quem acompanhou um pouco, eu tive a oportunidade de acompanhar, os funcionários iam trazendo as discussões no decorrer da formulação do plano. Mas é uma peça extremamente complexa, e que eu acho que tem que ser apresentada aos vereadores, não apenas discutida com os funcionários, porque esse processo já ocorreu e deveria ter ocorrido profundamente antes de vir para casa. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é importante que venha uma apresentação didática, que venha, se coloque, para que todos possam entender, porque os vereadores tenham um primeiro contato, e depois, sim, atender essas demandas pontuais que estão chegando aqui. São interessantes, é interessante ver que, me parece que não deu conta de atender todas as expectativas, mas a gente tem que ter o cuidado e o rigor de saber se nós não estamos entrando em demandas particulares e pessoais, né, de interesses assim muito diretos, e do coletivo. Então, eu acredito que aqui a gente tem que resgatar questões que não foram contempladas no plano, que são muito sérias, como eu mesma já falei, dos funcionários da Prefeitura cedidos ao velório, né, que são os motoristas, que não são motoristas, deveriam estar sendo qualificados de outra forma, como agentes, tem alguma nova denominação, e ficaram meio sem pai e sem mãe nesta história. E tem outras situações que estão chegando para o vereador Carlão, para mim, para o vereador Gerson, eu sei que chegou para o vereador Julião. Então, assim, nós estamos sendo procurados porque é o momento de procurar. Mas, antes de qualquer coisa, antes de qualquer vereador emitir opinião e sair em defesa desta ou daquela categoria, que a gente conheça a proposta. É um pedido que eu faço para que venha o secretário não dar explicações, mas que apresente inicialmente o plano para nós, vereadores. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo, logo após o vereador Julião. A maioria das palavras até fiquei contemplado. Acho que todos os vereadores não foram procurados, mas eu queria fazer até um apelo, inclusive, de compreensão, porque a gente também, por outro lado, está havendo cobrança que se aprove com urgência esse projeto. Acho que pela magnitude dele, pedir a compreensão, até porque ele é retroativo, né, ao mês de junho, o que será aprovado. E deixar bem claro que a Câmara aprova ou não. Nós não temos, nesse momento, de incluir nada. Mas a questão é de deixar bem claro o que é esse plano, tanto para nós como vereadores e, principalmente, para o servidor, que é o maior interessado. Pela ordem, senhor presidente, só para Pela terminar ordem, essa questão. Vereadora Silvana, logo após o vereador Julião. É só para dizer e para esclarecer o seguinte: antes de qualquer explanação ou de qualquer entendimento ou até de manifestação dos vereadores, a primeira coisa que nós fizemos, eu, o doutor Júlio, foi solicitar ao presidente que convocasse o secretário de Recursos Humanos, até para que a gente se manifestasse a respeito para uma ou outra categoria. E prontamente o presidente nos atendeu. Então, eu acho que antes até de se realizar uma audiência pública, é importante, sem dúvida nenhuma, que seja explanado todas as dúvidas sobre o plano, e aí sim podemos passar ao restante dos servidores, aqueles que têm, porventura, virão porque têm dúvidas, tudo sobre o plano, para que não reste à Câmara a responsabilidade de aprovar ou não um plano que nós mesmos não tenhamos o total conhecimento. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Julião, logo após o vereador Tico.
Senhor presidente, obrigado. Senhor presidente, me sinto já contemplado, mas não poderia deixar de me manifestar. Tendo em vista que acho que o caminho adotado por essa casa, né, atendendo prontamente, como foi o caso de Vossa Senhoria, inclusive assinando junto com a gente a solicitação de uma audiência pública, o pedido para que aqui comparecesse o secretário de Recursos Humanos, e desta forma começarmos um esclarecimento desta casa, e não só desta casa, de todos os funcionários públicos, justamente para não defender interesses pessoais ou de uma categoria, é que nós encaminhamos desta forma a solicitação e estamos agora colhendo as assinaturas para que possamos, numa conversa com o secretário, numa audiência pública, tirarmos o maior número de dúvidas e, se necessário, a posteriori, alguma modificação, se houver, por parte do Executivo, o entendimento disso, é de lá que deverá partir, senhor presidente. Porque, inclusive, eu tinha uma dúvida e fui esclarecido na conversa que tive com o senhor. Imaginei que nós pudéssemos estar colocando emendas aditivas e não, à Câmara só cabe emenda supressiva. Então, vamos deixar isso bem claro e nítido a todos que nos procuram, para não criarmos expectativas de que a Câmara poderá vir a fazer emendas acrescentando algo ao PCCS. Eu acho que a audiência pública, inclusive, servirá para esclarecer também aos funcionários públicos o que cabe a nós, enquanto Poder Legislativo, atuarmos. Então, nós não estamos aqui defendendo interesses pessoais. Questão de ordem, senhor presidente. Acho que é importante, senhor presidente, o caminho que foi adotado pelo Poder Legislativo. Questão de ordem, vereador Tico. Presidente, no meu modo de entender, não cabe mudanças no plano, modificações no plano. Eu, no momento que vier para a Câmara, votarei favorável ao plano. Se entrasse hoje, eu votaria favorável, até porque tenho consciência que houve vários ganhos para o servidor público. E a gente sabe também, como foi nos procurado, várias distorções. Agora, as distorções, nós temos que ter um acordo com o secretário para que se resolvam essas distorções. Agora, eu não vou discutir ganho. Se tiver que tirar algum ganho do plano, eu não vou retirar. Né? É uma posição minha, até porque o prefeito mandou o plano para casa. Cabe a nós votarmos ou não. Só cabe votar sim ou não, ou retirar esse plano, adiar esse plano. Então, no meu modo de entender, se entrar hoje na Câmara, eu voto favorável. Senhor presidente, eu já havia pedido a questão de ordem para o senhor. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli, logo após o vereador Zé Antônio Caixã. Ontem, como fazemos em todas as segundas-feiras, reunidos, o senhor teve um compromisso no mesmo horário, justificou sua ausência. Nós, alguns vereadores da bancada de sustentação, reunidos com representantes do senhor prefeito, já pedimos e foi de pronto atendido, e hoje de manhã, quando estávamos em seu gabinete, o senhor reforçou esse pedido, ligando para o secretário, pedindo para que, de Recursos Humanos, pedindo para que ele venha à Câmara exatamente para fazer aquilo que a vereadora Marilena Negro havia pedido, para dar as primeiras explicações para os vereadores e depois para podermos passar as informações ou através de audiência pública ou de qualquer outra maneira para os servidores, claro, 100% deles interessados nesse plano, alguns sentindo-se prejudicados, outros beneficiados. Então, a Câmara terá uma pressão muito grande e, como acabou de dizer aqui o vereador Julião, o senhor passou a ele de que a nós cabe apenas emendas supressivas ou adiamentos para discussão, e não é o caso. Então, vamos estar ouvindo o secretário e depois conversando com todas as categorias, juntas ou separadamente, porque realmente a nós cabe ou aprovar ou rejeitar, ou então pedir para que seja retirado o projeto. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Antônio Caixã. Minha questão de ordem, inclusive, é complementando
a fala do vereador Tique, da vereadora Ana. Acho que Não, tem que ser depois do horário. inadmissível já pensar, antes de começar a conversar com o secretário de Recursos Humanos, audiência pública. Acho que quanto mais nós estamos atrasando que isso aconteça, a votação nossa. A expectativa é muito grande dos servidores públicos e os acertos se faz Questão de ordem. mediante o que vai acontecer nesse plano. Eu acredito que nós estamos atrasando, sim, a votação e já desde o começo do ano, os funcionários públicos estão aguardando com ansiedade a aprovação dessa Câmara. Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço, inclusive, que... Inclusive, senhor presidente, eu gostaria que, se possível, uma paralisação da sessão para discutir esse caso de audiência pública ou não. Vereador Zé Antônio Cachan, eu concordo com as palavras de Vossa Excelência, irei tomar o procedimento como já havia antes dito na minha sala antes de iniciar a sessão. Nós não iremos promover necessariamente uma audiência pública, porque a audiência pública necessariamente precisaria ser feita às 9 horas da manhã por nosso requisito regimental. Nós iremos proceder uma reunião da bancada dos vereadores com o secretário de Recursos Humanos para que este faça a exposição a nós, de preferência amanhã, já de maneira urgente ou na quinta-feira. Logo em seguida, convocaremos o secretário para que faça a exposição aos servidores públicos daquilo que é o PCCS e aí sim teremos a oportunidade de colocar o projeto em votação. Quero lembrar, esse projeto chegou à Câmara a terça-feira passada, às 10h42 da manhã. Essa Câmara ainda tem uma semana fazendo análise interna nas suas próprias comissões, ou seja, não há como se proceder à votação desse plano de uma semana para outra. A necessidade de discussão foi feita no Poder Executivo há mais de um ano. E essa Câmara não tem a obrigação de fazer em uma semana a aprovação, sem a discussão e o conhecimento dos próprios eu vereadores. acredito que o senhor presidente não entendeu minha fala. Exatamente, vem do Há um ano estão fazendo o plano, há um ano tem pessoas envolvidas nisso daí, foram convidadas. Inclusive, quando chegou à nossa casa, a obrigação dessa casa é aprovar ou não o plano. Porque foi discutido, foi falado entre os funcionários e o RH da Prefeitura. Questão de ordem. Seria uma incoerência da nossa aqui e se deixar passar mais com audiência pública nessa casa. Questão de ordem. Na minha opinião. O senhor tem razão, o senhor fala exatamente a mesma coisa do que eu estou falando, vereador Zé Antônio Cachan. A única coisa que eu gostaria que nós tivéssemos a tranquilidade e que a Câmara não começasse a sofrer pressões pela aprovação ou pela rejeição, sem que os vereadores tivessem o conhecimento da apresentação do plano. Então, o procedimento adotado será este. O secretário provavelmente amanhã ou na quinta-feira estará aqui na casa para fazer para os vereadores a exposição do que é o plano. Em seguida, nós faremos uma reunião para que o secretário possa expressar aos senhores interessados, servidores públicos interessados, o que é o plano. E, neste mesmo tempo, as comissões internas da Câmara trabalham para que ele fique apto para apreciação. E, num prazo, se nós quisermos e conseguirmos viabilizar as reuniões ainda nesta semana, nós já teremos a oportunidade de votar na próxima semana. Então, o procedimento é para agilizar. O que eu quero deixar a Câmara Municipal absolutamente fora é do processo de discussão do mérito. Porque aqui, como já foi dito pelo vereador Júlio, já foi dito pelo vereador Carlão Kubitsa, não se cabe emenda aditiva, só se cabe emenda supressiva. Nós temos a oportunidade de escutar todas as categorias aqui na Câmara Municipal, mas com a responsabilidade de não criar expectativas de que essa Câmara possa solucionar distorções que não pode. Esta Câmara não pode buscar para si a responsabilidade de emendar um projeto que não é de sua competência. É somente isso que eu gostaria. Tenho recebido ligações dos médicos, dos engenheiros,
tenho recebido também dos motoristas pedidos para que se façam interferências, e eu tenho dito muito claramente, esta casa não poderá interferir no sentido de adicionar, essa casa só poderá se manifestar no sentido de retirar, e como tenho absoluta convicção de que essa Câmara não fará emendas supressivas aos interesses que já foram contemplados, entendo que esta discussão não pode recair sobre as nossas costas. Por isso, porque meu não senhor presidente, cabe a nós. desculpe. O senhor está perfeito, Por isso vereador Zé mesmo Antônio que Cassiano. agora estou mais tranquilo, porque nós não temos como fazer emenda nenhuma. Por isso que a audiência pública seria um caso Questão de que ordem. não deve existir. Deve existir, sim, o seu secretário explicar tudo, não só para nós, e sim para os funcionários do nível público, como que foi adotado esse critério, essas medidas para ser aprovado esse projeto, e não com a audiência pública. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitsa. É só para informar que a folha de pagamento do mês de agosto da Prefeitura já está fechada e a folha de pagamento para setembro, ela é elaborada próximo do dia 20. Então, nós temos até o dia 20 para aprovar isso, gente. Então, nós não temos que ter pressa em aprovar. É oportuno ouvir o secretário de Recursos Humanos. É oportuno os funcionários nessa reunião pública que nós, inclusive, nós não sabíamos da solicitação da vereadora Silvana, do doutor Júlio. Nós já tínhamos falado por telefone com a sua assessoria para que promovesse uma reunião pública, visto que a audiência pública ela é realizada às 9 da manhã. E a maioria dos servidores, eu fui procurado por inúmeros servidores, e nós, inclusive, falamos com eles. Nós não podemos fazer modificação no projeto, somente suprimir, nós deixamos bem claro. Se tiver que partir alguma coisa, tem que ser do Executivo. Então, é oportuno que se faça essa reunião pública. Nós temos, a Câmara recebeu o protocolo de alguns segmentos do servidor público, veio cópia para mim e para a Marilena, que somos servidores públicos, acredito que para a doutora Silvana também. Temos, Cláudio Miranda, temos reivindicações de auxiliares de artífices, então, motoristas, várias pessoas. Então, essas pessoas têm que ser esclarecidas de que maneira foi feito o plano, até porque algumas categorias disseram que não tinham representantes na comissão e que, ao procurar a categoria, disseram que o plano foi feito a várias mãos, e evidentemente é um anseio da categoria, mas que não conseguiram dar as explicações suficientes para justificar o porquê o plano não contemplou essa ou aquela categoria, ou se contemplou a menos, em detrimento de outros avanços que nós aqui não estamos julgando. A gente sabe que o plano é importante, ele deve ser votado, mas que fique bem claro, até para quem tenha pressa de votar nisso, porque nós tivemos pressa lá atrás, porque nem a data base, que é fevereiro, foi respeitado. Se faz um projeto de lei, retroagindo a junho, um total desrespeito ao servidor. Então, não sei por que pressa de aprovar a semana que vem. Eu acho que nós temos um tempo, até o dia 20 do mês que vem, que é quando fecha a folha do mês de setembro. Questão de ordem, vereador Tico. Eu iria sugerir para Vossa Excelência que houvesse uma reunião de bancada das lideranças para que se resolvesse esse assunto, senão a gente vai ficar aqui, né? Questão de ordem. Cada um dando a sua opinião. Então, há uma divergência aqui no colegiado de vereadores. Então, eu sugeria para Vossa Excelência que houvesse uma reunião de bancada, né? Uma reunião das lideranças. Na minha opinião, deveria de esperar o Vicente chegar até a casa, que já marcou para quarta-feira, para tentar o convencimento com os vereadores. E, após isso, a gente vê se é necessário ou não uma audiência pública. Tá? Essa presidência fará o encaminhamento, vereador Tico, pelo cumprimento da pauta. Nós teríamos a oportunidade de apreciar hoje 2 vetos, depois um projeto de lei de autoria do próprio vereador Tico, 4 projetos de lei de denominação e uma moção de minha autoria. Eu, desde já, abro mão da moção de minha autoria, da fala na moção de minha autoria, para que a gente possa prosperar na sessão e, assim, em seguida, iniciar uma reunião fechada de bancada de vereadores para decidir a questão. Assim, nós temos a oportunidade de contemplar o público presente que veio em razão da pauta e teremos a oportunidade de fazer a discussão posteriormente com relação ao encaminhamento da audiência pública ou reunião pública, enfim, ou convocação. Questão de ordem, vereador Tico. Também abri mão da minha fala, já falei para o vereador Júlio que abrirei mão da minha fala.
até para que prospere realmente, que a gente saia com uma definição hoje daqui. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, eu acho que o encaminhamento tá dado. Eu acho que essa casa caminha para um esclarecimento e para que o plenário, no dia de decidir sim ou não, esteja fazendo isso conscientemente e que a gente possa levar a um maior número de funcionários, que me parece, né, não está contemplado, entendendo como vai funcionar o PCCS. Às vezes há até dificuldade de entendimento pela complexidade. Então, cabe a nós tentarmos esse esclarecimento. Então, acho que o caminho está dado. E eu, senhor presidente, também entendimento de que devemos dar sequência na pauta, até tem um pedido aí para preferência, porque eu acho que o único projeto que deverá ter alguma fala é o de denominação, e dessa maneira, os vetos, como são do prefeito, não cabe fala. Abertura de mão do senhor, abertura de mão do vereador Tico, nós encerramos e tiramos a diretriz do que fazemos dali para frente. Perfeito, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Henrique Sartori. Não, é só porque a gente está tendo o trabalho da comissão de investigação, o vereador Adilson, o vereador Cachan e este vereador. E, desculpe, vereador, é que está falando tanto de caixão que sai... Senhor presidente. Senhor presidente, saiu uma matéria nos jornais aí dizendo de uma possível disputa entre o vereador Adilson Rosa e o ex-vereador Silvinho Armani. E eu quero dar o testemunho aqui, que a gente está trabalhando, o vereador Cachan, este vereador Adilson Rosa, e em nenhum momento essa comissão está partidarizando, fazendo qualquer tipo de disputa. Em especial o vereador Adilson Rosa, que é quem está presidindo, e inclusive foi autor dos acordos aqui para que essa comissão pudesse prosperar, está tendo uma seriedade muito grande nos trabalhos, e em nome de todo esse trabalho que está acontecendo, em nome dessa instituição, eu peço que todos nós tomemos cuidado para que não transforme isso numa disputa política, e sim na necessidade que nós temos de estar investigando aí o dia a dia e dar a resposta para a sociedade do que está ou não está acontecendo. Então, eu quero aqui, de público, falar da seriedade com que o vereador Adilson Rosa, o vereador Cachan, vem tratando esse tema, que, uma vez que fomos indicados aqui pela Casa para estar fazendo essa investigação. Questão de ordem, Perfeito, vereador Gerson Sartori. Questão de ordem, vereador Adilson Rosa. Senhor presidente, agradecer as palavras do vereador Gerson Sartori e dizer que nós estamos trabalhando muito tranquilos. Estava comentando esses dias com um repórter, com um jornalista, dizia para ele o seguinte: essa comissão não vai inventar nada, nós não temos essa preocupação de inventar, de forçar um resultado, até o contrário, hoje nós estaremos encaminhando para o Executivo uma série de indagações através de um requerimento que eu preparei, vou passar agora, logo após o pequeno expediente, para a comissão, né? Vamos aguardar respostas desse requerimento, e se não houver nada, senhor presidente, eu terei o maior prazer de reunir a imprensa e falar: olha, realmente não há nada, os preços são justos, não tem problema. E se tiver problemas, nós vamos fazer o apontamento dos problemas com muita responsabilidade. Então, não temos essa preocupação, né? Quem me conhece sabe da seriedade que eu toco o meu trabalho nessa casa. Portanto, assim, de maneira muito clara, nós vamos apontar, se houver apontamento, se não houver, muito bem embasado, mostrando que a investigação ela foi feita, foi levantada, e que não há esse problema sem invenção, sem desgaste, sem ter como intuito o desgaste visando o processo eleitoral de 2008, uma vez que não sou candidato a prefeito, né, uma vez que não tenho essa preocupação. E o Santa Gertrudes é grande, não tem só eu, o Silvio lá, tem pelo menos 10 candidatos, né, e é normal, faz parte do processo, faz parte da democracia. Muito obrigado, vereador Adilson Rosa. Questão de ordem, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Pensei que não ia chegar a minha vez, senhor presidente. O senhor é tão educado, vereador, o senhor fala baixinho, e eu aqui, às vezes, não escuto. Obrigado, senhor presidente. Mas, senhor presidente, ainda sobre o PCCS, o plano de carreira dos funcionários, é óbvio que as palavras do vereador Tico são as nossas, principalmente as minhas palavras, né? Quanto antes vier esse plano, esclarecendo as dúvidas iniciais, porque o plano é complexo, eu terei prazer de votá-lo
porque está contemplando, não todas, mas eu acredito que a maioria das pastas. Porém, professores nos procuraram que há diferenças em bairros pobres que ganham menos, mecânicos que prestaram concursos para serem mecânicos e são artífices. Então, a gente sabe que o PL, este projeto de lei, ele não é determinante, é aquilo, ele é pontual e depois poderá gradativamente ser corrigido. Mas nós queríamos saber e ver como, para que essas pessoas também não fiquem aí. E nós vamos estar ao lado de mecânicos, professores, igual Vossa Excelência já disse, o pessoal da saúde, enfim, todos que não se sentirem contemplados. Mas eu lamento esta casa não ter o poder de fazer emendas, somente supressivas. Senão a gente estaria batalhando já, desde já, para que todos fossem contemplados. No entanto, quanto antes vier, eu concordo que é melhor que seja votado, porque pelo menos os que já estão sendo contemplados, eles não vão estar também sofrendo, não precisam todos sofrer, né? Vamos já ver o que se pode ser feito e depois o que pode ser adicionado. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Val. E exatamente é nessa linha que a Câmara Municipal irá trabalhar de maneira concomitante ao que se faz o procedimento de apresentação do plano pelo secretário de Recursos Humanos. Nós faremos o trâmite nas comissões internas da Casa para que se possa fazer de maneira mais rápida o entendimento entre os servidores e a apreciação por esta Casa. Nós não iremos superar barreiras e entendo, até numa posição consensual da Casa, todos os vereadores compreendem que é necessário que se faça a apresentação, mas compreendem também que deverá, em breve, chegar o momento de votação e nós só teremos a oportunidade de rejeitar ou aprovar o plano que aqui será apreciado. Nós não teremos alguma outra alternativa de emendá-lo, já que estaria ingerindo na esfera administrativa de competência do Poder Executivo do município de Jundiaí. Então, vamos passar à apreciação do requerimento ao plenário de número 1116, de preferência para a apreciação dos projetos de lei de denominação. O requerimento vem assinado pelo vereador Júlio César de Oliveira. Vereador Julião, o requerimento está em discussão, em votação. Com 12 votos pela aprovação, 3 senhores vereadores ausentes e esta presidência aqui regimentalmente não vota, o requerimento está aprovado. Vamos passar, então, à apreciação dos projetos de lei de denominação. A discussão será feita de maneira englobada. Com a palavra, o vereador Júlio César de Oliveira para a apreciação, para a discussão dos projetos. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei de número 9.780, de minha autoria, que denomina Rua Maria Luísa Gaspari Miller, a Rua 3 do loteamento residencial Pelizari, no Jardim Tulipas. Rua Maria Luísa, talvez poucas pessoas saibam, mas Marilu Miller, muita gente sabe de quem nós estamos falando. Senhor presidente, farei essa pequena homenagem e tenho certeza que contarei com a aprovação desta casa para que a gente preste a uma filha da terra de Jundiaí, a senhora Maria Luísa Gaspari Miller, filha de Glória Rocha Gaspari e de Olívio Gaspari. Glória Rocha, que também empresta o seu nome a um teatro na cidade de Jundiaí. Marilu Miller,
foi diretora do IOA, um Instituto de Orientação Artística, por 30 anos. E o IOA foi fundado por sua mãe, Glória Rocha, no ano de 1956. E foi a primeira escola de balé na cidade de Jundiaí. Mas ela não atuou apenas no IOA. A Marilu foi professora de língua portuguesa no SESI por 25 anos. Tinha uma personalidade marcante na cultura do nosso município. Ela participava ativamente no desenvolvimento da parte cultural da nossa cidade. Na Casa da Cultura, foi presidente da comissão de dança e responsável por inúmeros e inesquecíveis eventos na cidade. Também participou no Clube da Leide e no Clube Privé, inclusive sendo presidente do Clube da Leide. E recebeu justas homenagens, como o troféu Coringa e o troféu Senhoras de Jundiaí. Ela se destacou também nas letras e artes da nossa cidade. Ocupou a cadeira de número 22 na tradicional Academia Feminina de Letras e Artes de Jundiaí. Um lugar que havia pertencido à sua mãe, Glória Rocha. Além de ajudar na formação de inúmeros bailarinos e de tantas pessoas na cidade de Jundiaí, ela divulgou a arte e a cultura jundiaense por todo o país, com o premiado Corpo de Balé do IOA. Marilu nos deixou no dia 15 de abril de 2001, deixando um importante trabalho na área educacional, cultural e artística. Foi um dos grandes nomes que nós tivemos nesse setor. Com competência, com respeito e com admiração de muita gente. Por isso, nós temos hoje aqui a presença de alguns familiares, senhor presidente, da Marilu. Nós temos aqui a Eliana Miller Galucci, que é cunhada da Marilu, a sua filha da Marilu, a Sabrina Gaspari Miller. E não estamos aqui contando com a outra filha, a Samanta, que está prestes a se tornar mãe do Pedro, pelas informações que me foram dadas, que foi com quem tive a honra de conversar para poder prestar essa homenagem, senhor presidente. Me sinto extremamente feliz de poder homenagear uma pessoa que tanto fez pela cultura da nossa cidade. Tem uma parte, nobre vereador, uma parte, vereador. Que pese. Ainda tenho alguns segundos. O presidente é compreensivo e, em se tratando de Marilu, eu acho que ele vai permitir até que a gente ultrapasse um pouquinho. Para cumprimentar Vossa Excelência por essa feliz ideia, convivemos com a Marilu durante algum tempo, até no Clube da Leide, como o senhor mesmo disse, não é? Uma pessoa que colaborava com tudo e, às vezes, a gana dela pela dança, para ensinar, né? Principalmente os carentes, que tinham bolsas da prefeitura e, às vezes, ultrapassava o número. O vereador, que me ouve atentamente também, o presidente da casa, e ela, a gente sabe que com sacrifício, porque nada é fácil, e nós pedíamos uma bolsa a mais, e ela sempre presente, sempre contribuiu com essas crianças que tinham, não é, aquele dom para a dança. E uma sugestão, vereador, se ainda houver tempo, que o senhor fizesse uma emenda para que na placa toponímica, não é, de onde for colocada, que embaixo conste Marilu Miller, porque o senhor mesmo iniciou sua fala, não é, dizendo que Maria Luísa Miller talvez muitas pessoas ou ninguém conheça, mas em se tratando da nossa querida Marilu, com certeza todo mundo saberá quem é. Se o senhor assim achar que deve, que o senhor providencie uma emenda para que nesse sentido, debaixo do nome na placa, seja colocado Marilu Miller. Obrigado, senhor vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Eu acho que
a minha própria fala já me levava a esse pedido e atender com certeza e prontamente a uma sugestão também dada pela nobre vereadora Ana Tonelli. E tenho certeza, senhor presidente, se o senhor pudesse suspender os trabalhos por 5 minutos para que providenciemos, ou então, vamos contemplando a fala dos outros, né, já que nós temos outras homenagens sendo prestadas nesse mesmo teor, enquanto se faz a emenda. Se não der tempo, a gente suspende os trabalhos antes da votação e fazemos a emenda para que na placa conste realmente como ela se tornou conhecida na cidade de Jundiaí, que é Marilu Miller. Ok? Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores. Tenho certeza de contar com a aprovação desta pequena homenagem a quem foi tão grande na cultura jundiaense. Parabéns, vereador Julião. Questão de ordem, vereador Carlão Kubica. Eu não interrompi nem apartei o nobre vereador Júlio César de Oliveira, porque ele foi bastante eloquente e eu vi a sua emoção ao falar de Maria Luísa Gaspari Miller. A Marilu, o Julião deve saber disso, a Glória Rocha, irmã da minha sogra, Luísa da Silva Rocha. E a Marilu, tanto eu frequentava a sua casa, quanto ela frequentava a nossa casa, aí na Rua Barão. Eu tive o prazer de conhecer a Marilu, com tudo aquilo que o Júlio já descreveu dela. Ela era uma pessoa maravilhosa, fantástica. A Sabrina está aqui, a Samanta não pôde vir. Sucesso no parto do Pedro, como o Julião mesmo disse. Mas, enfim, a gente sabe quão valorosa foi a Marilu para a cultura jundiaense, assim como tinha sido Glória Rocha, sua mãe. Então, eu queria parabenizar o vereador Júlio César de Oliveira por essa brilhante escolha de homenagear a Marilu. E não podia ser diferente, nobre vereador Júlio. A placa tem que constar Marilu Miller mesmo, porque é assim que ela era carinhosamente conhecida. Então, está de parabéns, e parabéns aos familiares, a Sabrina, ao pessoal, a sua cunhada, a cunhada da Marilu, que está aqui presente, nessa homenagem tão merecida, oferecida pelo vereador Júlio César de Oliveira. Parabéns. Continuam em discussão os projetos. Com a palavra, a vereadora doutora Silvana. E me informa o próprio vereador Julião, Exatamente. Por favor, senhor presidente. que já está contemplado no projeto, inclusive no seu artigo 1º, a denominação na placa, no parágrafo único, diz: da placa toponímica constará a alcunha Marilu Miller. Muito bem. Com a palavra, a doutora Silvana. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria, antes até de iniciarmos a minha fala sobre a minha homenageada, na verdade, falar sobre a Marilu, né? Que, antes de qualquer coisa, ela era uma pessoa extremamente amável, né? Uma pessoa que todos que ficavam próximos a Marilu, parece que ela tinha uma luz, né? Uma coisa assim que trazia alegria. Ela era uma pessoa que trazia equilíbrio. Então, a gente que conheceu mais de perto, eu, a vereadora Ana Tonelli, até pelo Clube da Leide, né? E quantas vezes eu encontrei com a Marilu ainda lá na Casa da Cultura, a gente sentia que, apesar dela ser uma pessoa extremamente importante, né, no meio da cultura, no meio artístico, ela é uma pessoa que guardava dentro dela uma pureza muito grande. E isso é o que faz dela uma grande mulher, né? Então, a gente se emociona quando fala dela, porque essas perdas são extremamente significativas na vida da gente, né? A gente vai perdendo os amigos, vai perdendo os familiares, e isso fica marcado dentro da gente, né, na alma da gente, de uma forma muito intensa. Então, quando eu olhava para a Marilu, e algumas vezes já doente, eu encontrei com a Marilu, isso me tocava muito, porque eu via nos olhos da Marilu os mesmos olhos que eu via na minha mãe quando ficou adoecida por uma doença tão grave. Então, é uma coisa que marcou na minha mente isso, né? Dizer que eu também estou homenageando uma pessoa muito importante. Uma pessoa importante pela sua simplicidade.
uma pessoa importante pela sua dignidade, pela sua compaixão para com todas as pessoas com quem ela trabalhou, que é a Maria Palmira de Nicolai Castellucci. A Mariona, como era chamada por todos, foi uma pessoa muito importante lá na paróquia da Colônia. Uma pessoa que teve uma ação muito importante, principalmente uma ação filantrópica muito grande. Uma pessoa que, apesar de ter uma doença grave vascular nas pernas, ela lutava com toda a sua garra para se dedicar ao próximo. A gente teve muitos momentos juntas, eu e a Maria, né? Desde as sopas que nós distribuíamos lá no Jardim Tamoio, no Dom de Maria, desde as feiras de roupas usadas em Voturucai, lá na Casa do Pequeno Trabalhador, desde a farmácia comunitária que nós montamos na colônia, até hoje funciona a farmácia comunitária, e que foi a Maria, a grande idealizadora, e a pessoa que montou a farmácia, inclusive, que esteve lá junto com a gente, montando, fazendo com que aquilo acontecesse. Então, para mim, hoje, é um momento muito, muito especial, porque a Maria foi uma pessoa muito amiga, uma pessoa que, em todos os momentos da minha primeira legislatura, quando eu me candidatei a vereadora, esteve do meu lado. Compartilhava de tudo, ia para todos os lugares comigo. Inclusive, nós fazíamos as reuniões, e ela que fazia os bolos, né? E a gente brincava muito, porque, apesar de toda a dificuldade dela, ela sempre estava pronta para fazer o melhor de si e se doar ao próximo. Ela participou do movimento carismático lá da colônia, teve um processo muito grande lá de construção daquele movimento carismático, e sempre foi uma pessoa, apesar de polêmica, porque a Maria não era fácil, pessoa batalhadora, mas séria, apesar de polêmica até pelas suas colocações, foi uma pessoa que deixou muitas saudades. Então, eu estou dedicando essa homenagem ao Nelson, seu esposo, ao Kleber, seu filho, único filho, mas principalmente a dona Elisa, sua mãe, a Adete, sua irmã, todos os outros irmãos da Maria, porque eu sei que talvez eu não tenha conseguido homenageá-la em vivo, mas a gente hoje vai poder homenagear uma pessoa que fez um grande trabalho na colônia, com uma praça no Jardim Pacaembu, onde moraram por tantos anos e moram ainda os seus familiares. Então, senhor presidente, senhores vereadores, essas foram as minhas palavras. Continua em discussão os projetos, com a palavra a vereadora Ana Vicentina Tonelli. Senhor presidente, companheiros vereadores, amigas vereadoras, nesta manhã, as homenagens da doutora Silvana para Maria Palmira, do vereador Julião para Marilu Miller e do prefeito Ari Fossen para Aparecida Merino Elias. E a minha homenagem para a denominação de uma rua de Marcelo Orsi Dias. Quem foi o Marcelo Orsi Dias? Filho de uma grande amiga que também, tristemente, há pouquíssimo tempo nos deixou, a professora Maria Carlota Orsi Dias e o seu pai, José da Silveira Dias. O Marcelo cursou seus primeiros anos de educação colegial no Instituto Experimental, hoje Escola Estadual Bispo Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, onde também começamos os nossos estudos. Em dezembro do ano de 1980, ele foi para o Colégio Objetivo, na capital paulista, onde concluiu
o antigo segundo grau e hoje o ensino médio. Ingressou no curso de Educação Física na PUC, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, onde colou o grau no ano de 86 como professor de Educação Física. Complementou seus estudos no Colégio Plínio Augusto do Amaral, também na capital, onde cursou Pedagogia na Faculdade de Ciências e Letras. E em 1988, ele obteve o seu almejado diploma. Casou-se com a Sandra Filomena Pupo Vadalá, de família jundiaense também, e dessa união veio o maravilhoso Caio, hoje com apenas 12 anos de idade. Marcelo, uma pessoa muito alegre, grande estima no seu meio de família, no seu meio de amizades. Morava na travessa particular da Rua Vigário JJ Rodrigues, onde hoje pretendemos homenagear o Marcelo, denominando essa rua, essa travessa particular. E a fatalidade veio a acontecer num dia 24 de abril do ano de 2002, com apenas 41 anos de idade, nos deixa vítima de latrocínio. Nada mais nos resta, senhor presidente, companheiros vereadores e amigas vereadoras, do que prestarmos uma pequena, uma simples homenagem a uma pessoa que muito fez. Amigo, filho exemplar, pai, como professor de educação física, e na idade, nós os filhos sempre precisamos dos pais. Eu sempre falo com grande orgulho que com a idade que tenho, nos meus 62 anos, ainda tenho a minha mãe, com 81 anos, graças a Deus, lúcida. E ele, aos 41 anos apenas, e numa idade onde mais precisa do pai, ele deixa o Caio, aos 12 anos, ele deixa os seus pais. Mas hoje, com certeza, junto de Deus e junto de sua mãe, a Maria Carlota, a nossa queridíssima Maria Carlota, ele zela por todos aqueles que aqui ficaram. Espero, senhor presidente, que como os demais projetos de denominação, com certeza serão aprovados, que também incluam os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, na aprovação, essa denominação do Marcelo para uma das vias da nossa cidade. Senhor presidente, muito obrigado, eram essas as nossas considerações. Continuam em discussão os projetos, Não havendo mais quem queira discutir, os projetos estão em votação. Cláudio, voto. Com 15 votos pela aprovação, e esta presidência aqui regimentalmente não vota, os projetos estão aprovados pela unanimidade desta Casa. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, eu acho que só tenho a agradecer a compreensão de todos. Acredito que os vereadores que também denominam outras praças públicas aqui se sentem honrados pela aprovação por unanimidade dos nomes de rua, porque normalmente a gente acaba, às vezes, tendo alguém que está sempre atendendo a população. E pela primeira vez, acho que é tão justa as homenagens que nós estamos prestando,
que os 15. Tenho certeza que, se o presidente assim também pudesse fazê-lo, teríamos a unanimidade dos 16 votos. Muito obrigado a todos e parabéns aos homenageados na manhã de hoje. Parabéns, vereador Julião. Quero dizer, vereador Julião, que é interessante quando nós fazemos aqui na Câmara Municipal as homenagens às famílias, que nós percebemos que todos os homenageados deixaram um legado especial em nossa cidade. O legado educacional, o legado artístico, o legado cultural. Mas o principal legado que nós percebemos, e quero disso fazer uma homenagem à Sabrina e à Samanta, que aqui não está hoje. Eu estive com a Samanta na semana passada, o vereador Julião, junto com o Rafael, que é o marido da Samanta, e eu tenho convicção que não é só o Pedro. Ali deve vir o Pedro, o Mário, o José, o Antônio, porque a barriga da Samanta está impressionante. Ela estava no Dunkin' Donuts, faço aqui um comercial, tinha tanta comida na mesa dela. Tinha uns 4 sanduíches, tinham diversos doces, que pode ter absoluta convicção que ela está alimentando, no mínimo, uma meia dúzia ali naquela barriguinha dela. Parabéns, Sabrina, parabéns a toda a Eliana, enfim, os familiares e todos os demais familiares dos homenageados que aqui estão nesta manhã. Parabéns a todos vocês, levem desta casa todo o apreço e carinho possível. Vamos passar ao primeiro item da ordem do dia, o veto parcial ao projeto de lei 9.752 de 2007, de autoria do prefeito Ari Fossen, que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb. Esse é o veto parcial ao projeto de lei 9.752. O veto está em votação. Vamos proclamar o resultado. Todos os senhores vereadores presentes já votaram. Com 8 votos pela aprovação, 7 votos pela rejeição, o veto está mantido. Veto total ao projeto, segundo item da ordem do dia, veto total ao projeto de lei de número 817 de 2007, de autoria do prefeito Ari Fossen, que altera o Código de Obras e Edificações para ampliar a participação da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente no Conselho Municipal de Obras e Edificações e da outras providências. O veto está em votação. Todos os senhores vereadores presentes já votaram. Vamos proclamar o resultado. Com 7 votos pela aprovação, 8 votos pela rejeição, o veto está mantido. Terceiro item da ordem do dia, projeto de lei de número 9.796. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Eu não poderia deixar de falar que, independente de legalidade ou não, mas que o Poder Executivo, através do prefeito, está sendo democrático agora. Porque, além de vetar os projetos aqui dos vereadores, ele está vetando os seus próprios projetos, independente de emenda ou não. Me parece que ele está sendo democrático. Aliás, eu vi que hoje o prefeito também fez uma denominação, e a gente vê aí que vários vereadores correram atrás para conseguir fazer uma denominação, e o prefeito fez. Daqui uns dias é capaz de ele vir aqui na tribuna defender seus projetos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, vamos esclarecer algumas coisas. Primeiro, que o prefeito não vetou um projeto de sua autoria, e sim, ele vetou, num dos projetos, as emendas feitas por esta casa, por considerá-las ilegais, e a nossa própria assessoria aqui ter dado também
da mesma indicação. E o segundo projeto, até por não ter como vetar apenas a emenda feita por esta Casa, houve a necessidade de que houvesse o veto total e que será encaminhado um novo projeto a esta Casa para que façamos a discussão e podemos, desta forma, estar contemplando o que não foi possível no primeiro instante, senhor presidente. Terceiro item da ordem do dia, projeto de lei de número 9.796 de 2007, de autoria do vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico, que declara de utilidade pública a Associação Fontes de Vida. O projeto está em discussão. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Eu acabei de consultar o vereador Tico, que eu sei que é a iniciativa dele, e fazer um pedido para o senhor, porque não veio instruído de uma forma que a gente verifique as atividades da entidade como habitualmente são instruídos os projetos de lei de utilidade pública. Então, o vereador me disse que está no conteúdo do projeto, existem essas informações, então a gente está confiando que elas estão todas, que fazem parte do processo, mas eu solicitaria que também fosse tirado cópias quando viessem os projetos para a pauta, para que a gente conheça minimamente as atividades da instituição e saiba um pouco mais sobre ela. Perfeito, vereadora Marilena Negro, sua sugestão está acatada. Consta no corpo do próprio projeto de lei original todas as informações. E eu peço as minhas desculpas pela assessoria jurídica e administrativa da Casa, e também legislativa, não terem inserido no contexto daquilo que vai aos senhores vereadores de todo o corpo do projeto de lei. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Tico. Procede a solicitação da vereadora, né? E eu até estranhei também a hora que eu vi, né, que não estava todo o projeto no corpo aqui da ordem do dia, tá ok? O projeto está em discussão, em votação. Quatorze votos pela aprovação, um senhor vereador ausente, esta presidência aqui regimentalmente não vota, o projeto está aprovado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Tico. Só agradecer ao colegiado de vereadores pela votação e agradecer a presença também dos membros da associação, a Elaine e toda a equipe aí que está presente. Muito obrigado pela presença, viu? E o nosso projeto já está aprovado. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Tico. Vamos passar, então, à apreciação do último item da ordem do dia, que é a moção de número 173 de 2007, de minha autoria, que apoia ao manifesto da Associação dos Comerciantes e Materiais de Construção, a COMAC, de Jundiaí, em favor dos cidadãos para a aquisição do primeiro imóvel e para a compra de materiais de construção. A moção está em discussão. Em votação. Fogo, se fica numa... É a cara do guarda. Você acha que custa o guarda chegar lá e pedir silêncio para essa turma? Lá em cima. 14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente, esta presidência que regimentalmente não vota, a moção está aprovada. Essa presidência informa ao plenário que amanhã ocorrerá a audiência pública de número 75. Na sua pauta convite temos projeto de lei de número 9.702, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, que altera a lei 3.233 de 88 para permitir ao munícipe substituição de árvore nos casos que especifica. Também o projeto de lei de número 9.588, de autoria do prefeito municipal Ari Fossen, que regula a emissão de sons e ruídos. E a moção de número 171, de autoria do vereador Cláudio Hernani Marcondes de Miranda, de apelo ao Congresso Nacional por rejeição da proposta de emenda constitucional que prevê a cobrança da contribuição provisória sobre movimentação financeira
até 2011. A audiência pública iniciará às 9 horas da manhã. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, gostaria de deixar registrado hoje, que eu tenho o privilégio de ver aqui, o meu filho mais velho, o Eric, minha irmã, a Elizabeth, e o meu tio Moisés. Somente para ficar registrado nos anais desta casa. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Caxã. Eu peço a gentileza da retirada do meu requerimento de número 1112 dessa sessão. O vereador Caxã pede a retirada do requerimento de número 1112. Está deferido o pedido verbal de Vossa Excelência, vereador Zé Antônio Caxã. Vamos passar aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Requerimento de número 1113, 1114 e 1115. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Pastor Roberto Conde. Eu gostaria de retirar o meu requerimento número 1113. Está deferido o pedido verbal, Vossa Excelência, para a retirada do requerimento de número 1113. Então, nós iremos passar à apreciação dos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Requerimento de número 1114 e requerimento de número 1115. Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento de número 1114, vereador Carlão Kubitsa. Senhor presidente, senhores vereadores, após a retirada de 2 requerimentos por parte do nobre vereador pastor Roberto Conde, do nobre vereador José Antônio Caxã, acredito eu que seja para reapresentá-los melhor esclarecidos, sobrou o requerimento de informações desse vereador e da vereadora Marilena Perdiz Negro. O meu requerimento é simples. Todos nós sabemos que o projeto Situ veio aí para tentar resolver o déficit de ônibus, o problema dos ônibus, para agilizar, e os ônibus estão, como sempre diz o nobre vereador Jair Sartori, aí, tá ruim hoje, hein, irmão? que nem caranguejo, andando para trás. E não é diferente com relação a esse requerimento. Nós temos uma linha de ônibus, a de número 558, que serve o terminal Colônia, Jardim Pacaembu, Largo São José, que quando nós não tínhamos o terminal, era um ônibus atrás do outro parando ali naquele local, no Largo São José, e hoje o usuário dessa linha é obrigado a esperar mais do que 30 minutos, já chegou a quase 1 hora à espera dessa linha, importante para o complexo, não só viário, mas para agilizar o transporte desses passageiros da grande região da Colônia, Ponte São João. E nós fazemos 3 perguntas simples. A prefeitura tem conhecimento desses atrasos? Porque se nós formos verificar, lá no terminal de ônibus, tem ônibus que fica parado lá no terminal, no horário de pico, parado. Enquanto que os ônibus vêm cheios de gente e muitas vezes passa direto nos pontos com pessoas que precisam se locomover ao seu trabalho, às escolas e tudo mais, e infelizmente tem que esperar. Já estava esperando ali há quase meia hora, aí tem que esperar mais 30 minutos, é 1 hora esperando. Isso não pode acontecer. Então, a prefeitura tem conhecimento desses atrasos? Se positivo, quais as providências que serão tomadas para a solução? Se negativo, que providências poderão ser adotadas? É simples. Eu gostaria que os nobres pares aprovassem esse requerimento para que a gente desse retorno à população que tem nos procurado. Eu sou daquela região,
passo por ali, muita gente me procura, tenho certeza que tem procurado a doutora Silvana, o vereador Gerson disse que domingo, num churrasco que esteve presente, reclamaram para ele, conceda uma parte, nobre vereador. Eu até comungo com a sua solicitação, mas eu não vou poder aprovar porque eu marquei às 14h30 uma audiência com o secretário de Transportes exatamente sobre esse problema. Então, eu vou falar com ele pessoalmente para que eu possa ter as informações necessárias. Por isso que não aprovarei um requerimento. Eu gostaria que a senhora aprovasse, mas se não for o caso, eu vou fornecer uma cópia do meu requerimento para a senhora tentar depois me passar as respostas, já que a senhora vai ter o privilégio de estar despachando junto com o secretário. Eram as minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão os requerimentos. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores. Em primeiro lugar, eu queria lamentar a retirada do requerimento do vereador Cachan. Meu nobre colega iria me satisfazer muito se obtivesse informações sobre o funcionamento do Conselho Municipal de Transportes. Então, eu não sei a causa da retirada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Antônio Cachan. Não, para não interromper a fala da nova vereadora, é que eu já fui contemplado com as respostas devidas sobre o Conselho Municipal de Transporte. Verbalmente, e agora solicitei por escrito, então demoraria muito mais a vinda dessas informações via requerimento do que aguardar mais 2 dias para me receber por escrito a resposta sobre esse requerimento mencionado desse vereador. Eu agradeço até a questão de ordem do vereador, que possibilita a gente continuar discutindo, e gostaria de ter acesso a essas informações que ele teve tão prontamente respondida. Bem, gente, eu estou aqui para tentar saber um pouco mais da contratação de empresa terceirizada para gerenciar o Hospital São Vicente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitsa. É só para informá-lo que, durante a questão de ordem do nobre vereador Cachan, o tempo da nobre vereadora continuou marcando. Só para depois ser descontado isso. Vereador Carlão Kubitsa, a vereadora Marilena Negro terá o tempo que ela entender necessário para a sua manifestação total e irrestrita da tribuna deste Poder Legislativo. Obrigada, senhor presidente. Eu não posso reclamar desses tempos, não, regimentais. Questão de ordem, vereador Tico. Eu não entendi esse protecionismo, vereador. Se a vereadora ficar 40 minutos aí vai fugir do tempo regimental, presidente. Vereadora tem bom senso, vereador Tico. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Prosseguindo, nós soubemos através de jornal, no começo de agosto, que o São Vicente, então, seria gerenciado na questão financeira, jurídica e também no setor de compras por uma empresa, a empresa ProSaúde, e que ela passou a fazer esse trabalho dentro do hospital. E nós estamos com alguns estranhamentos, senhores vereadores, porque o dinheiro que vai para o hospital é público. Logo, nós esperaríamos que o processo de escolha e a decisão tivesse sido compartilhada com a prefeitura, e nós desconhecemos isso. Então, aqui estão algumas questões importantes, que se vocês colaborarem com a aprovação, nós teremos prontamente o resultado, porque o que está pendente aqui, senhor presidente, senhores vereadores, existe a Lei 2.588, que rege hoje o hospital, porque ela ainda não foi modificada, apesar da decisão do Tribunal de Contas já estar na esfera local da Justiça, para rever o atual contrato do comodato do hospital. Então, o que está vigente ainda é a estrutura organizacional que lá se encontra, com o diretor financeiro, diretor técnico, e, de repente, vem uma empresa. Então, nós gostaríamos muito de saber como fica a situação das pessoas que estão lá trabalhando na direção do hospital e fazendo gerenciamento. Nós temos um acréscimo de pessoal. Vossa Excelência me concede uma parte, vereadora? Não é possível a parte, vereador Cláudio Miranda, lhe concede uma questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Cláudio Miranda. Questão de ordem, senhor presidente. Só até para colaborar com a fala da vereadora e para colocar uma indagação. Primeiro, se houve essa contratação, é porque existia algum problema anterior, ou não existiria necessidade de se contratar uma empresa para fazer esse tipo de consultoria. Será que foi detectado algum tipo de problema administrativo ou de natureza financeira que motivou esse tipo de atitude? Em segundo lugar, houve mudança na diretoria, as pessoas que estavam na direção continuam no hospital em funções paralelas ou na mesma função? Então, são indagações que também cabem e que levam assim, a todos nós a necessidade de aprovar o requerimento para ter as informações necessárias. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Só Marilena para Negro. responder com mais coerência aqui a pergunta do vereador. É a nossa preocupação saber se essas alterações vão interferir no que existe hoje de estrutura do São Vicente e também se essa empresa vai administrar os programas que são subsidiados com recurso federal, como o SAMU, Programa de Agentes Comunitários e Programa de Saúde da Família. No mínimo, deveria ter uma participação pública de concorrência dessa empresa, um processo seletivo público dessa empresa contratada. Então, vereador Cláudio Miranda, eu acredito que nós vamos ficar com essas dúvidas se nós não aprovarmos o requerimento aqui. Concluindo a minha fala, senhor presidente, eu gostaria de solicitar e apelar aos senhores vereadores que revejam a decisão do destaque e aprovem o requerimento de uma forma que nós possamos também imprimir aí uma agilidade na administração para resolver a questão contratual do Hospital São Vicente. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Os requerimentos continuam em discussão. Não havendo mais quem queira discutir os requerimentos. Gerson Henrique Sartori, para a discussão nos requerimentos. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez estamos aqui discutindo a questão dos requerimentos de informações. Questões essas que são muito importantes, pelo menos para nós da bancada do PT, e a gente vem sofrendo há várias sessões já, alguns meses, e não estamos conseguindo aprovar esses requerimentos. E aí, à medida que não se aprova requerimento, acaba virando essas confusões, como a história dos caixões, vereador Cláudio Miranda. Se a gente não consegue aprovar requerimento aqui, como que a gente vai saber se um caixão de R$200 é vendido por R$2.047 e a gente não tem a informação por que acontece isso? Nesse momento, o vereador Carlão está perguntando do atraso de ônibus que acontece na colônia. Como acontece na Vila Rami, como acontece na Vila Hortolândia, como acontece no Santa Gertrudes, como acontece na Roseira, como acontece em todos os bairros de Jundiaí, vereador Cachã. O atraso de ônibus acontece em todos os bairros de Jundiaí. E aí ele faz um requerimento simples. Simples. Por que está atrasando na região da colônia? Por que é que vem lotado o ônibus de Futurucaia e chega ali no terminal, já está lotado, e aí você não tem condição? Então são coisas simples, são questões simples, e que aí a gente pede a compreensão dos demais pares, vereador Zé Dias. A gente pede, o senhor que é líder do PDT, a gente pede a compreensão dos vereadores para que sejam aprovados esses requerimentos, para que a gente não fique numa situação depois de ter que ir de funerária em funerária para ver preço de caixão, para ver por que tem 1000% de faturamento. Então é por isso que a gente faz requerimento, para evitar chegar nesse ponto. E é por isso que a gente pede a compreensão de aprovar. Então hoje é uma questão mais simples. Hoje está perguntando por que de atraso de ônibus. Hoje tem um requerimento da vereadora Marilena Negro. Antes, a reclamação é que se vem 3, 4, 5 requerimentos, não dá para a prefeitura responder. Nós estamos falando de 2, tinha 4. O pastor Conde disse que vai melhorar o dele, o vereador Cachã parece que vai melhorar o dele. Então sobrou um requerimento da vereadora Marilena e um requerimento, presidente, do vereador Carlão. Então são 2 requerimentos dos 16 vereadores. Não é quase nada, vereador Val. Não é quase nada. Está facinho de resolver, está facinho de aprovar. E facilitaria
volto a falar, vereador Zé Dias, aprovado esse tipo de requerimento, facilita e a gente não precisa ficar com essas coisas para depois falar, é problema, estão inventando, então não sei o que tem, é o preço do funeral. Só para ilustrar, vereador Zé Dias, eu, o vereador Caixã e o vereador Adilson, fomos até o velório aqui. Aí perguntei para o diretor lá, o Silvinho Hermani, quanto custa esse caixão aqui? Aí ele falou assim, R$200, só para concluir, senhor presidente. Mas não é o preço do caixão, é o preço do funeral. Aí eu disse para ele, mas o que mais que vai nesse caixão aqui? Não, esse é o preço, R$200. Se você quiser pôr véu, é outra coisa, tá? Chega em 409. Aí tive que perguntar, o que vai além da pessoa morta dentro desse caixão? Ele falou nada, mas é o preço do funeral. Então, esses absurdos que a gente quer evitar. Eram essas minhas palavras, senhor presidente. Pediram a aprovação dos requerimentos. Muito obrigado. Continua em discussão os requerimentos. Não havendo mais quem queira discutir, os requerimentos estão em votação. Com 10 votos pela rejeição, 5 votos pela aprovação e esta presidência aqui regimentalmente não vota, os requerimentos estão rejeitados. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Gostaria de registrar também a presença do líder da ONG, do Grupo Val e Amigos, David William Lopes, da Vila Rami, que se faz presente nesta manhã. Obrigado. Registra-se a presença do David, da Vila Rami, assim como também registramos a presença do Robson Marcelo, a dialista da Rádio Cidade, que aqui se faz presente, também o Coronel Benevides e o Ricardo, Questão de do ordem, jornal presidente. do bairro do Caxambu. Questão de ordem, vereador Tico. Registrar a presença também do Campreger. Questão de ordem, senhor presidente. Campreger está lá acima, vereador Tico, sentado, em pé, ainda aguardando para sentar e assistir a sessão ordinária nesta terça-feira. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitsa. Eu queria também registrar para nós, o Partido dos Trabalhadores, a presença do professor Rafael, professor aposentado do Senai, sentado lá em cima, que muito nos honra, um grande militante do Partido dos Trabalhadores. Registradas as ilustres presenças na Câmara Municipal, vamos solicitar aos vereadores que registrem a presença para o início do grande expediente. Pela ordem, senhor presidente. Só o registro de presença já concedo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora doutora Silvana. Eu pediria a Vossa Excelência, se pudéssemos paralisar as sessões por alguns minutos, para receber uma comissão de médicos que está aqui, e inclusive acompanhados, inclusive da presidente do sindicato, né, Eleni, para que pudéssemos falar um pouquinho sobre o plano de cargos e salários, porque está preocupando todo mundo, e como eles estão aqui, a gente poderia ouvi-los. Tá? E até falar sobre as providências que nós estamos tomando, para que seja de conhecimento de todos. Pediria a Vossa Excelência que colocasse a possibilidade para discussão em plenário. Antes de iniciarmos essa apreciação de matéria, vereadora doutora Silvana, eu gostaria de saber se há consenso para que nós não façamos uso do grande expediente, porque a nossa pauta já se encerrou, já apreciamos os requerimentos, e aí nós não teremos o compromisso de retornar pelo tempo que for solicitado verbalmente pela vereadora doutora Silvana. Questão de ordem, vereador Tico. Gostaria de retirar minha fala do grande expediente. Retirada a fala do vereador Questão Tico. de ordem. Questão de ordem, vereador Zé Antônio Caixã. Peço minha retirada da fala do grande expediente. Motivo, praticamente nós estamos aqui com requerimentos de informações sobre a SEI, né? Dos caixões, e nós gostaríamos de conversar com a comissão nesse período.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, gostaria de pedir a retirada da minha fala e também parabenizar a equipe de fiscalização de trânsito que estão fiscalizando e apreendendo os clandestinos na cidade. Este vereador já entrou com um projeto para que puna, um projeto punitivo, as empresas, pessoas jurídicas que contratam e incentivam esses tipos de transporte clandestino na cidade, táxis e outros tipos do gênero. Então, eu tenho visto aqui, através do senhor diretor de transporte José Carlos Rinaldi, Pedro Emerson Daniel, que estão trabalhando nesse sentido. Mas as reivindicações são grandes, eu ia usar o grande expediente, mas dispensando a minha fala, gostaria de deixar registrado aqui e parabenizando esta equipe que está com uma fiscalização severa na cidade com o transporte clandestino. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Doca. Por gentileza, solicitaria de Vossa Excelência a retirada de minha fala, por gentileza. Dispensou a fala. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, antes do senhor submeter ao plenário a suspensão dos trabalhos, eu pediria ao senhor para que também submetesse a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário, para que, se não, tenhamos depois a sequência da sessão. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador pastor Roberto Conde. Gostaria de retirar minha fala do grande expediente. Questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem, vereadora Marilena Negro. Eu gostaria de pedir aos vereadores Doca, se encontrar ainda no plenário, ele acabou de retirar. Está aqui ainda. O vereador Val, vereador José Dias e vereador Julião, para que a gente converse rapidamente, porque teve ausência eles tiveram ausência na Comissão de Defesa da Criança, na sexta-feira, foi a reunião mensal, e eu e o vereador Julião estamos propondo alguns encaminhamentos e nós gostaríamos de compartilhar com os vereadores da comissão para dar sequência aos trabalhos, que nossa reunião é mensal e teremos dificuldade de fazer a sequência dos trabalhos. Então, logo após o término da sessão, se possível, poderemos conversar. Vamos colocar a apreciação do plenário, pedido verbal da doutora Silvana, para a suspensão dos trabalhos por até 1 hora, se necessário for, para o recebimento de uma comissão de médicos que aqui se encontra presente na casa. Com 11 votos pela aprovação, 4 senhores vereadores ausentes e essa presidência aqui regimentalmente não vota, os trabalhos estão suspensos por até 2 horas, se necessário for. Não há a necessidade, pedimos a prorrogação para o grande expediente, já que o tempo que se foi utilizado era da ordem do dia, do pequeno expediente. Para o grande expediente, teremos 2 horas, segundo o artigo 83 do regimento interno desta casa. Aqui no plenário. Os trabalhos estão suspensos por até 2 horas, se necessário for. Solicito aos senhores médicos que, por favor, se dirijam à entrada principal da Câmara para que nós possamos recebê-los aqui no Salão Nobre. Para mim, tanto faz, Carlão.